Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma música do Zé Cabaleiro que eu conheci por acaso recentemente, graças a um casal de amigos, o Alexandre e a Anaí. Então já agradeço aqui a eles terem me mostrado essa música que eu não conhecia e inclusive dedico esse vídeo aqui a eles. E é interessante essas coisas, né? Porque a gente que pesquisa muito, né? Quanto mais, mesmo que a gente pesquise pra caramba, sempre tem coisa que a gente acaba não conhecendo, né? Então isso é bacana. Uma das coisas bacanas da vida é isso, né? A gente vai aprendendo coisas novas e, enfim, é muito legal isso. E aí, eu escutei a música, achei interessantíssima, baixei aqui no meu aplicativo e escutei várias vezes e ela foi... me dando várias ideias. Eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, porque aqui no canal a gente também fala sobre arte, né? Além de política, filosofia, ciência e tal. Então, quer dizer, tudo isso ancorado no mundo dos livros, né? E aí eu achei interessante fazer esse vídeo para poder refletir umas questões com vocês aqui que dizem respeito não apenas à arte, estrito senso, assim, mas dizem respeito também à conexão da arte com o mundo, né? Com a vida, com as coisas e tal. Então vamos lá, né, para a gente falar um pouco sobre isso, porque essa música do Zé Cabaleiro ajuda a pensar um aspecto bem interessante da arte contemporânea e um dilema, na verdade, como eu coloquei no título aqui, um dilema, né, da arte contemporânea. A música se chama Bienal e ela é do ano de 1996, então você vê, né, essas coisas que a gente acaba não conhecendo e tem sempre alguém bacana para poder indicar para a gente. E aí a música se chama Bienal, inclusive a versão que eu baixei e que eu escutei também, né, pela primeira vez, foi do Zé Cabaleiro com o Zé Ramalho, quer dizer, ficou interessantíssimo, né, essa conexão dessas duas feras aí da nossa música. Então a música se chama Bienal e aí eu vou falar um pouquinho sobre a música primeiro para depois tocar alguns pontos que eu acho importantes numa reflexão, né, que ela permite que a gente faça. Eu já fiz isso, inclusive, usando música do Gabriel Pensador também aqui no canal, né, em algum vídeo do canal. E dá pra gente fazer essas conexões, porque a música também, né, a música é uma arte e ela não é, a música não serve só pra gente dançar, serve pra gente pensar também, né? Dá pra fazer as duas coisas. E vamos usar essa música aqui do Zé Cabaleiro para pensar um pouco no que é arte contemporânea e inclusive eu vou fazer menções aqui à literatura também, para vocês verem como essas conexões são interessantes, tá? Então o Zé Cabaleiro começa esse vídeo, né, esse vídeo do YouTube, que eu vou deixar para vocês o link aqui também, dizendo que ele fez essa música no ano de 1996, quando acontecia a 23ª Bienal das Artes Plásticas. E o tema da Bienal era a desmaterialização da obra de arte no fim do milênio. Estava chegando perto do fim do milênio ali, 1996, e a Bienal de Arte estava discutindo essa questão da desmaterialização da obra de arte. Isso é interessante porque dá para pensar, né? Porque no fundo a obra de arte ela não é só um suporte material, né? Isso é um fato, ela não é só um quadro, ela não é só um disco, né, ou um CD, ou enfim, né, um DVD com um filme, né? Ela não é só o rolo do filme, ela não é só o livro, ela é também um corpo de ideias, né, um conjunto de ideias, de conceitos. E isso é muito interessante, isso é uma coisa importante a ser considerada, porque muita gente tende a classificar a arte daquela maneira tradicional, né? Não, a arte são aquelas artes tradicionais, né? Pintura, escultura, arquitetura, teatro, música, cinema, literatura, né? Mas muitas vezes se esquece que por trás desse suporte material existe todo um campo de ideias que flutua ali, e não apenas flutua dentro do campo especificamente falando, mas no mundo, né? O cinema, especialmente, é uma coisa que, né, a gente vê que ganha aí o mundo, e as ideias que os filmes passam também desenvolvem outros focos de debate, outros focos de reflexão, as pessoas comentam, as pessoas falam a respeito, tudo isso é o debate público, né, que as obras de arte geram também, e as reflexões pessoais também de cada um. Então, quer dizer, essa ideia de desmaterialização da obra de arte, ela é meio que até, já não é nova, né? Isso, desde a arte conceitual, a gente já sabe bem disso, né?
E aí ele começa a música. Então vamos falar um pouco da letra, que é muito engraçada, na verdade. A letra, para além de crítica, né, ela é engraçada, porque ele faz um monte de associações bizarras, assim. E isso tem a ver com a crítica que ele está fazendo, tá? E a gente vai falar sobre isso também. Então ele fala que, que ele cria um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelhos de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido e asa de barata torta. Olha só a mistureba que ele faz, né? Aí depois ele vira, e essa ideia da mistureba é importante para a gente refletir o que a gente vai pensar aqui depois, tá? E aí depois ele fala da questão do conceito, que é também uma característica da arte contemporânea, né? Da arte moderna e contemporânea. E aí ele fala do barrococó figurativo, neo-expressionista e pós-surrealista, quer dizer, é uma mistureba, né? Essa arte contemporânea é tudo isso, né? Ela é barrococó misturado com neo-expressionismo, com pós-surrealismo, com revalorização da natureza morta, e uma série de coisas, né, que, enfim, estão todas misturadas. Essa é a grande sacada da crítica que ele está fazendo e que a gente vai também ponderar aqui. Depois ele fala, né, que a mãe viu a obra de arte dele, disse que era muito mais feia que o hipopótamo insone, né? E aí depois ele fala, para entender um trabalho tão moderno é preciso ler o segundo caderno. Esse é um aspecto interessante, que eu acho que, por um lado, né, tem muita gente que faz crítica a isso, né? Não, porque a crítica muitas vezes mata a obra de arte, né? Fica tentando ser mais que a obra. Eu já acho que o trabalho crítico ele é muito interessante, né? Quando feito, evidentemente, ali com uma certa ponderação, com uma certa elegância, é bem feito, né? É bem quisto, na verdade, né? E, enfim, muitas vezes contribui para ampliar ali as dimensões conceituais e filosóficas da obra de arte, né? Então você pega um filme, por exemplo, né? Enfim, surge um filme novo e aí várias vezes, né? Em várias plataformas diferentes, nos jornais, na televisão, enfim, nas redes sociais, você vai vendo, no próprio YouTube aqui também, você vai vendo resenhas, comentários críticos, tentativas de refletir, e também na produção acadêmica, né, que é muito interessante porque a universidade reflete bastante também as obras de arte, né? Então, aqui essa é uma crítica ambivalente aqui, né? Para entender um trabalho tão moderno é preciso ler o segundo caderno. Por um lado ele está meio que, né, criticando esse hermetismo de certas obras que ficam muito difíceis para o olhar comum, né? Só que esse difícil, ele muitas vezes é um difícil que te obriga a pensar, né? Para você não ficar ali naquela coisa óbvia e banal do dia a dia, que de óbvio e de banal o dia a dia está cheio, né? Então a gente espera sempre da obra de arte que ela faça a gente refletir, faça a gente pensar, faça a gente sair do lugar comum, né? E aí ele diz, é preciso ler o segundo caderno, que na verdade isso aqui se estende a todas as revistas de arte, né? Cult, enfim, e Bravo, né, e tal, e todos os cadernos literários, né, que na verdade contribuem bastante para, né, para reflexão da obra e para a própria divulgação também da obra, né? E aí ele continua, e aí ele chega num ponto aqui que ele começa a dizer, né, que ele reinventa o céu e o inferno, né, que já chega naquele limite mais do exagero, né? E é uma hipérbole, são várias hipérboles que ele vai utilizando aqui também. Aí depois ele diz, minha mãe não entendeu o subtexto, né, que tem um subtexto. Isso também é uma característica da obra moderna e contemporânea, né, especialmente da obra contemporânea, que é a de carregar um subtexto, carregar uma mensagem sutil. O Ricardo Pilha fala disso como uma característica, das principais características do conto moderno, né? Que é essa característica de ser uma história que, na verdade, conta uma outra história que está oculta ali, né? Isso é muito interessante, porque isso também obriga a gente a pensar, faz a gente sair enfim, daquele lugar de repouso, né, intelectual, e a gente tem que refletir, né? Os grandes contos são assim, então Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, enfim, o próprio Mia Couto também, que está escrevendo bastante ainda, então, enfim... tudo isso faz a gente pensar porque carrega, né, mensagens subliminares que estão ali no subtexto da obra, tá? E aí ele continua dizendo, reciclando o lixo lá do sexto. Essa ideia de reciclagem do lixo, ela também é meio ambígua, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco aqui também, tá? E para finalizar, ele chega no final e aí fala realmente aquilo que eu acho mais importante aqui de dizer,
nesse caráter ambivalente, né, da crítica que ele faz à arte, que ele diz, a arte contemporânea, né? Ele diz: misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi Fantaúva, um pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. E aí no fim ele termina dizendo: boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina. E no final diz que ele vai desintegrar o poder da bactéria, né? Então essa coisa de misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi Fantaúva, pinico com água da última chuva, é uma crítica à ideia de mistura, que é uma das ideias características da arte contemporânea especialmente, né? Então me parece que existem três características que a gente pode citar aqui no vídeo de hoje que tem conexão com isso que ele está falando, né? Que é a ideia de fragmentação, a ideia de colagem, né? E a ideia do conceito, que são três ideias que são muito comuns na arte contemporânea e que são aqui brilhantemente criticadas e ponderadas ao mesmo tempo pelo Zé Cabaleiro nessa letra muito interessante, muito engraçada, tá? E aí, assim, eu fui pegar alguns livros de arte que eu tenho aqui para poder, né, desenvolver aqui rapidamente um raciocínio com vocês, enfim, que são raciocínios, na verdade, que nascem, né, de algumas reflexões sobre essa música. Esse livro aqui do Lorenzo Mammy, O que Resta, Arte e Crítica de Arte, é um livro muito interessante, tá? Tem vários textos bacanas aqui sobre tudo isso que ele está falando aqui, né? Enfim, essa mistura de gêneros e, ao mesmo tempo, a questão né, das características específicas da arte contemporânea. Eu vou dar alguns exemplos aqui também para não ficar muito abstrato, tá? Mas aí ele chega aqui, o Lorenzo Mammy, o primeiro texto desse livro, né, chama-se justamente A Arte Depois da Arte. É um texto de 1996, que é justamente o ano dessa Bienal, né, que gerou a música do Zé Cabaleiro. E aí o Lorenzo Mammy fala, né, que nas décadas de 60 e 70 a arte viveu celebrando a própria morte, dissolvendo a distinção entre arte e vida, renunciando a seu corpo sensível e tudo mais, né, buscando o limite do impronunciável ou do invisível. Toda a obra se propunha virtualmente a ser a última, aquela que declarava checkmate ao sistema da arte. Ele continua e tal, e finaliza aqui o parágrafo dizendo: irônica por excelência, produzia obras que falavam de outras obras, metáforas de metáforas, né? Então essa ideia da morte da arte é muito curiosa, né? Porque é isso, você vai buscando o limite, né, até o limite do limite, e você chega aonde? Na morte, evidentemente, né? Então muitos artistas começaram a sugerir que a arte tinha morrido, né? Que não fazia mais sentido. Mas qual é a base disso, na verdade? Era justamente essa ideia, essa desmaterialização, essa fuga da unidade da arte conectada com esses suportes antigos, né? Inclusive, um dos textos mais interessantes desse livro do Lorenzo Mammy é um texto chamado As Bordas, no qual ele critica, ou melhor, ele reflete, desenvolve uma abordagem crítica sobre a moldura, né, como um limite dos quadros e como que isso foi sendo suplantado, né, durante o século XX. Então, muito interessante esse texto aqui do Lorenzo Mammy sobre as bordas. Porém, essa ideia de morte da arte é sempre complicada, né, porque ela acaba gerando uma espécie de sentimento ali de falência, né, porque a morte é isso, né, ela é o fim. Só que continua se produzindo arte, então quer dizer, é uma morte que nunca chega, na verdade, que fica ali sendo exercitada de uma forma meio ambivalente, né? Porque por um lado você atinge um limite, mas por outro as coisas continuam acontecendo, né? Outras obras aparecem e tudo mais, e essas discussões permanecem. E aí o Ferreira Goulart escreveu esse livro aqui muito interessante, chamado Argumentação contra a Morte da Arte. Na verdade eu não li esse livro, né? Eu conheço aqui algumas teses que ele elabora aqui nesse texto, mas eu quero muito ler para poder, inclusive, fazer até vídeos aqui a respeito, né, e desenvolver aqui raciocínios mais amplos sobre o que ele está ponderando aqui, entendeu? Mas o fato é que ele está aqui sustentando uma reação a essa coisa da morte da arte, né, que é muito fruto dessa mistureba toda que o Zé Cabaleiro vai denunciando, né, na música dele, entendeu? Porque, enfim, né, de tanto misturar, chega no momento que a ideia de mistura fica sendo a única regra. E aí, quer dizer, né, qualquer mistura vira arte, né? Se qualquer mistura é arte, então para que ficar chamando de arte, né? Qualquer coisa serve. Você chega no limite do qualquer coisa serve. E essa é a questão
Esse é o ponto-chave que me parece ser o grande subtexto, né, que está sendo criticado na música do Zé Cabaleiro, ou seja, essa ideia da mistura pela mistura, tá? E aí deixo mais algumas dicas aqui, né? Esse livro também do Marco Gianotti, Breve História da Pintura Contemporânea, ele vai falar dessa questão aqui, vai falar também da questão da colagem, vai falar da questão do conceito, da fragmentação que a gente citou aqui, tá? Dá para pensar bem aí nesse tema. Outro livro também muito interessante é o do meu ex-professor Jorge Lúcio de Campos, A Vertigem da Maneira. Também muito interessante esse livro, Pintura e Pós-Vanguarda na década de 80, que é mais ou menos a época que está sendo refletida pela Bienal, que gerou a música do Zé Cabaleiro, e pelo texto do Lorenzo Mamie. Então também é muito interessante, ele vai questionar também essa questão da fragmentação, né? vai problematizar aqui a questão do pós-ready-made, né? Que é muito interessante também de pensar nisso, tá, pessoal? E aí eu cito dois exemplos dessa questão, né? Da mistura. Né? Não a mistura pela mistura, mas exemplos de misturas interessantes, porque aí que entra a questão, né? A ideia de mistura, quando a ideia de mistura vira a regra, ela gera tanto misturas interessantes quanto misturas problemáticas. Né? Dois exemplos de misturas interessantes estão na obra do Caetano Veloso, tá aqui o Verdade Tropical, tá? A Tropicália é um grande exercício de colagens, de misturas, né? Misturas do rock com a bossa nova, mistura de letras com poemas escritos, né? Enfim, uma mistura de culturas, né? A Tropicália é uma grande mistura, e o Caetano, inclusive, trabalha com a ideia de sincronia, né? Que ele defende aqui no livro dele, e tem muito a ver com isso. Então esse é um exemplo de mistura interessante produzida pela Tropicália, ainda que a gente possa dizer, inclusive, que faltam algumas coisas ali, né? Mas é muito interessante, tá? Esse trabalho do Caetano, a obra inteira do Caetano é muito interessante nesse sentido. Uma outra mistura interessante é esse romance aqui do Henrique Villamatas, Não Há Lugar para a Lógica em Cassel. Tá? O Henrique Villamatas vai visitar a Documenta, né? Que é uma feira de artes plásticas, mais ou menos como essa que o Zé Cabaleiro está refletindo na música dele, e aí ele transforma essa visita que ele fez a essa exposição de artes plásticas num romance. Ele vai para lá, né? Ele fica dentro da feira, da Documenta, numa mesa, e ele escreve o romance lá dentro. Né? Então ele está tentando ali meio que misturar, né, a feira de artes plásticas com a produção de um romance. Tá? É uma mistura interessante, que gera uma obra bem interessante, bem bacana, bem inteligente também, na qual ele faz várias ponderações críticas também a respeito dessas conexões entre as artes plásticas e a literatura, enfim, e as próprias obras de arte que ele vai refletindo lá. Então, muito interessante esse romance também do Henrique Villamatas. Agora, você tem as misturas problemáticas, né, que são aquelas misturas que acabam, porque, né, tudo no fundo é mistura. Né? Tudo é mistura de alguma coisa com outra coisa. Isso, depois que a gente começa a estudar, a gente vai vendo isso, né? Que essa ideia de mistura, ela é meio que a regra da vida, de tudo, né? Do modo de funcionamento do mundo, da matéria física, das ideias, né? Tudo isso gira em torno de misturas. Só que chega um ponto que você, bom, beleza, isso tudo é mistura, mas isso passa a não dizer mais nada, né? A gente tem que tentar achar as distinções em outro campo, em outra esfera conceitual, em outra medida, né? E vários pensadores foram criticando, foram, né, apontando esse problema, esse risco, né, de você pensar, né, que a mistura pode ser um referente válido e não refletir, não entender que, no fundo, se tudo é mistura, se qualquer mistura serve, no fundo a coisa fica meio que sem distinção. E aí começa a aparecer gente dizendo que tudo é arte, né, que terapia é arte, enfim, né, que uma série de coisas que às vezes não tem nenhuma, né, profundidade, acabam sendo taxadas de arte, né, ou passam a ser apelidadas de arte. E dois desses pensadores são, um deles, o Frederick Jameson, com esse livro Pós-Modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Ele vai discutir justamente em alguns trechos dessa obra o problema da homologia, que é isso, né? Homo de igual, né? Logia, né? De saber. Então, quer dizer, a gente acaba tendo um conhecimento muito equiparado pela ideia de mistura.
né, no campo da produção artística. Ela acaba gerando um tipo de conhecimento muito homogêneo, né? Tudo é mistura, qualquer coisa serve, qualquer mistura é arte, então tudo é arte, né? E aí você não faz nenhum tipo de reflexão mais, porque isso acaba empobrecendo o debate, né? E empobrecendo, inclusive, a maneira das pessoas de verem o mundo e as possibilidades, né, intelectuais da própria produção artística, né? Então, quer dizer, a gente pode pensar aqui, né? Será que um conto do Borges é igual a um romance do Augusto Cury, por exemplo, né? Quer dizer, gera o mesmo tipo de amplificação dos horizontes intelectuais, né? Enfim, tudo isso é muito questionável, a gente tem que pensar nisso. E o Frederick Jameson reflete isso nesse livro aqui, tá? E tem um outro pensador, esse brasileiro, que também reflete essa questão, que é o Afonso Romano de Santana, nesse livro O Enigma Vazio, tá? Impasses da arte e da crítica, tá? Então ele vai fazer aqui uma reflexão sobre algumas questões levantadas por leitores do Marcel Duchamp, enfim, Otávio Paz, o Roland Barthes, e vai discutir essa questão justamente desse... porque o que ele chama de enigma vazio é basicamente a mesma coisa que o Frederick Jameson está chamando de homologia, né? É esse momento em que a arte fica uma coisa meio que, né, um exercício vazio de deslocamentos, vazio de profundidade, porque fica a mistura pela mistura, né? Fica o enigma pelo enigma, né? Meramente sem nenhum tipo de conexão com alguma reflexão mais ampla, né? E isso acaba empobrecendo a produção artística, empobrecendo o debate, empobrecendo ali o conhecimento que a gente tem sobre as coisas. Então esse livro do Afonso Romano também é fantástico, é um grande livro, tá? O Enigma Vazio, vale muito a pena indicar para vocês aqui. E aí a gente finaliza, né? Porque o Zé Cabaleiro, ele na música, ele fala da questão do lixo, né? Reciclando o lixo lá do cesto. E essa ideia de reciclar também é muito, né, ambivalente, né? O Mário Quintana tem um poema aqui nesse livro que se chama justamente História do Futuro, né? Que ele vai falar que o lixo é a matéria em férias e, portanto, é a matéria em disponibilidade para ser outra coisa, e nesse sentido ela seria essencialmente artística. Agora, isso é questionável também, né? Isso é questionável, porque se por um lado realmente o ato de reciclar ele acaba se tornando, de certa forma, ali, uma mistura nova, né? Você cria uma novidade. Por outro, o lixo também é comida de pobre, por exemplo, né? Quer dizer, pensando do ponto de vista político, você vê problemas ali, né? Então, isso demanda uma reflexão política que não é das mais líricas, digamos assim, né? Então, e aí tem uma outra ideia, essa própria ideia de reciclagem também é muito ambivalente, né? Porque reciclar o lixo, né? Por exemplo, o bolsonarismo de hoje que a gente vive no Brasil está reciclando o lixo do nazismo, né? O lixo do fascismo, né? Do anticomunismo, eles estão reciclando essa ideia, né? E isso é empobrecedor, isso está destruindo aí uma série de focos de debate no Brasil. Ou seja, essa ideia de reciclagem ela não necessariamente leva a coisas positivas, né? E, enfim, então vale a pena pensar nessa ambivalência a partir dessa crítica interessante que o Zé Cabaleiro faz na música dele, tá? E um último exemplo que eu queria dar para vocês aqui tem a ver com o Mia Couto, justamente. Fiz essa reflexão ontem até, na verdade. E nesse livro aqui, E se Obama fosse africano, né, esse grande livro do Mia Couto, um livro sensacional, tá? Tem um trecho aqui na página 24, no qual ele fala o seguinte aqui, né? O nome do texto é Línguas que não sabemos que sabíamos, tá? E aí ele diz o seguinte aqui, né? O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Isso é uma mistura, né? Uma mistura muito rica que o Mia Couto está sugerindo, e o engraçado é que a gente pensa nessa ideia de pluralidade, a gente sempre conecta com uma coisa positiva, né? Agora, será que é sempre positiva uma mistura? Será que é? Né? Vamos pensar, será que misturar uma coisa com outra como regra, né, é necessariamente uma coisa boa? Né? Que transformar a coisa numa pluralidade?
Pensem, por exemplo, na obra da Cheryl Sorg, que é uma artista plástica norte-americana que produz, eu acho que eu já falei dela aqui num vídeo também, ela produz, ela faz identidades, né, a partir de impressões digitais. Então ela pega a impressão digital das pessoas, copia, né, a impressão digital, amplia isso e preenche as linhas da impressão digital com características que a pessoa tem, né, para si mesma ali, que ela escolhe, né? Então você torce para o Flamengo, né? Você coloca ali a minha, por exemplo, né? A minha impressão digital feita pela Cheryl Sorg certamente teria ali o Flamengo, teria a Mangueira, né? Da escola de samba, teria, enfim, vários escritores, né? O Borges, o Saramago, o Mia Couto, enfim, né? Teria também o futevôlei que eu pratico, etc. Uma série de coisas. Agora, se você pensa, né, na identidade de um Bolsonaro, por exemplo, você vai ter ali o fascismo, você vai ter, né, o anticomunismo doentio dele, o medíocre, melhor dizendo, até para usar uma palavra melhor, enfim, a estupidez dele, a falta de projeto e, mais amplamente, se a gente sair da figura tosca do Bolsonaro estrito senso, se a gente pensa no que a gente está vivendo no Brasil, esse bolsonarismo, de fato, ele é o quê? Ele é uma mistura entre um conservadorismo tosco e o neoliberalismo tosco que a gente tem no Brasil. É uma mistura. Né? Olha como é que a arte, a partir de uma música, a gente consegue pensar a arte contemporânea e consegue pensar também a política, também a literatura, a filosofia. Né? E aí a gente chega na conclusão aqui da reflexão, quer dizer, né, misturar o conservadorismo tosco com o neoliberalismo tosco é arte? Né? Me parece que evidentemente que não. Né? Então, certamente, se o Zé Cabaleiro fizer uma nova letra dessa música, ele talvez inclua aí nessa mistura que ele fez aqui entre as anáguas de viúva e o pinico com água da última chuva, pode ter também ali, né, as anáguas do conservadorismo e o pinico com o xixi cerebral, né, dos neoliberais brasileiros. Né? E aí a gente faz uma reflexão crítica sobre a arte contemporânea e acaba refletindo também essas escolhas políticas, né, enfim, empobrecedoras que de vez em quando o Brasil faz. Né? E a gente tem que estar o tempo todo deslocando isso. Então, enfim, vocês veem como a música, né, a música ajuda a gente a pensar. A gente pode criar aqui uma reflexão interessante sobre política, sobre arte, sobre filosofia, a partir de uma letra de música. Né? E essa letra suscitou essa reflexão e eu troco isso com vocês aqui e deixo essa reflexão para a gente pensar aí. Se vocês gostarem, né, comentem, deixem aqui os comentários de vocês, compartilhem o vídeo, né, curtam aqui o canal, tá? E a gente se fala no próximo vídeo, beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço, até a próxima e valeu!